Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas aí sobre números racionais, né? E agora eu vou passar uma outra operação para vocês, que é a raiz quadrada de números racionais, tá certo? Nós vamos fazer isso daí de duas maneiras aí, tá? A primeira situação, eu vou trabalhar aí com frações, tá certo? E na segunda situação, nós vamos trabalhar com números decimais, tá ok? Então, ó, aqui, quando nós temos uma raiz quadrada de uma fração, essa raiz eu poderia separar da seguinte maneira. Ficaria a raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 25. Então você pode deixar a raiz no número de cima, a raiz no número de baixo. E aí você tira a raiz dos dois números. Raiz de 16 vale 4, raiz de 25 vale 5. É importante, tá, gente? Se der para simplificar aqui o seu resultado, simplifique, tá ok? Nesse caso aqui não vai dar. Ah, professor, precisa dar uma resposta em número decimal? Não tem necessidade, tal, mas se vocês quiserem dividir 4 por 5, né, ó, isso daqui vai dar 0,8, ok? Aqui a letra B é a mesma coisa. Eu vou separar a raiz, vai ficar raiz de 1 e raiz de 81, né? Raiz quadrada de 1 vale 1, raiz quadrada de 81 dá 9. Nesse caso, gente, ó, pra você ver, isso daqui vai dar uma dízima periódica, então não seria interessante você colocar a resposta como números decimais. Então deixa assim como fração mesmo, não tem problema, tá, gente? Não há necessidade. Letra C. Raiz de 121 dividido por raiz de 169. Raiz de 121 vale 11. Raiz de 169 vale 13. Então, deu 11 13avos aí. Tá certo? Então, você vê que não tem segredo nenhum, né? Um procedimento aí bem simples mesmo, né? Só aplicando aí a propriedade, a gente já resolve. Quando você tem números decimais, como esses três aqui, né? A ideia seria você transformar essa raiz de número decimal em uma raiz de números na fração. Então ficaria, ó, aqui eu tenho 25 centésimos, eu escrevo 25 centésimos em forma de fração, e aí faz o mesmo procedimento da primeira situação. Tira a raiz do número de cima, tira a raiz do número de baixo, tá? Raiz de 25 vale 5, raiz de 100 vale 10. Só que daí o que a gente percebe, gente? Que esse valor aqui, ó, dá para a gente simplificar, ó. Dá para dividir por 5 aqui, ó, em cima e embaixo aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que meio, tá certo? Aquilo lá que eu tinha comentado com vocês. Se dá para simplificar, simplifique, ó. Fica melhor aí o seu exercício, tá? Aqui eu tenho 1 inteiro e 44 centésimos. Eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira, né? Ó, 144 centésimos, tá? Então eu transformei esse número decimal em uma raiz. Aí, mesma coisa. Tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo, tá? Ó. Raiz de 144 vale 12, raiz de 100 vale 10. E aí? Dá para simplificar? Não? Também dá, né, gente? Olha lá, ó. Dois números pares, não?
Então, vou dividir por 2 aqui em cima, vou dividir por 2 aqui embaixo, e aí nós vamos ter 6/5. Tá certo? Aqui a minha letra C, gente, ó, 0,0009, né? Casa dos décimos, centésimos, milésimos, aqui seria uma casa de décimos de milésimos, né? Então seriam 9 décimos de milésimo. Então, ó, eu vou transformar essa raiz, né? Essa raiz de números decimais em uma raiz com fração aí, né? Então escrevi o número, 9 décimos de milésimo, tá aí. Aí eu tiro raiz quadrada dos dois números aí também. Ah, professor, posso fazer direto, né? Raiz quadrada de 144 é 12, de 100 vale 10. Posso fazer direto? Aqui, ó, raiz de 9 vale 3. Você pode, tá, gente? Ó, vou até fazer esse daqui dessa maneira, só para vocês verem. Raiz quadrada de 9 vale 3. Raiz quadrada de 10.000 vale 100. Então são 3 centésimos aí. Coisa que eu falo para vocês é que, por enquanto, eu acho legal vocês colocarem essa parte aqui, né, para a gente treinar a propriedade, tá certo? Mas nada impede de você colocar direto assim a resposta. Isso daí mais questão de estudo, para vocês fixarem, gravarem bem, né? Então vale a pena a gente escrever dessa maneira aqui assim, porque isso daí ajuda a memorização de vocês, tá certo? Tem muita gente que vai tirar uma raiz como essa, quer colocar 1000 aqui. Não, raiz de 10.000 não é 1000. Tomem cuidado com isso, tá? Toda vez que um número que tem muitos zeros está dentro de uma raiz, o número de zeros vai cair pela metade, ó, né? Números decimais que eu estou dizendo, tá certo? Então aqui eu tenho 4 zeros, ficaram 2 zeros apenas. Ah, professor, se tivesse 5, se tivesse 5 aí não teria como utilizar essa regra. Você não vai poder colocar 2 zeros e meio aí, não, tá? Então, ó, se você tivesse 6 zeros, ficariam 3. Tudo bem, gente? Acredito que a gente tenha solucionado algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me perguntar, tá certo? Nós temos aí alguns exercícios para fazerem, né? Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida, podem me perguntar. Um abraço, turminha. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Um abraço.